escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia! Tudo bem, meus queridos? Que prazer estar aqui para mais uma aula da nossa fantástica revista Igreja Complicada. Conhece alguma? Hoje a nossa aula é a de número 9, Igreja Consoladora, repassando aos irmãos o que recebemos de Deus. Antes de começarmos, como de praxe, vamos fazer uma oração para que Deus nos capacite a entender aquilo que devemos aprender na lição de hoje, ok? Ora comigo. Pai querido, eu te agradeço por mais um dia de vida com saúde. Eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor nos reuniu, ainda que virtualmente, para estudarmos a Tua Palavra. Te peço a unção do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender a Sua lição, o que o Senhor quer nos ensinar nesta aula da escola dominical. Usa-nos, capacita-nos para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, o nosso texto base continua em Coríntios, só que agora é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Nós vamos ler o que o apóstolo nos conta a respeito das dificuldades e da consolação prometida pelo Senhor. Quando nós falamos a respeito de uma vida convertida ao Senhor Jesus, nós precisamos lembrar que Deus não nos disse que iria nos tirar do mundo ou que não iríamos passar por sofrimentos e por aflições. Nós sabemos que hoje em dia, infelizmente, existem alguns pregadores que vendem a falsa ideia de prosperidade, de que aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador não vai mais ter problemas, vai ter uma vida próspera, inclusive materialmente falando. E não é essa a lição bíblica. E nós vamos ver então o que Paulo nos ensina a respeito do assunto. Acompanhem comigo a leitura, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos lá? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Caia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. E se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz
suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis. Espero que o compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus nosso Senhor. Vejam, queridos, quando Paulo escreve essa segunda carta aos Coríntios, ele começa a sua saudação lembrando aqui que ele é apóstolo e que esse apostolado lhe foi outorgado por vontade de Deus. Essa lembrança serve aí para combater os rebeldes que incitavam os cristãos uns contra os outros. Ali na igreja de Corinto, que era uma igreja complicada, como a gente já viu, havia aí uma discussão acerca dessa autoridade apostólica de Paulo. Então a primeira coisa que ele faz é tentar pacificar essa questão, botar uma pá de cal nessa questão, lembrando que o seu apostolado lhe foi outorgado por Deus. A gente vai ver que o contexto dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios remete à situação de bastante dificuldade na igreja. Paulo está dizendo nessa carta, está falando de um contexto de sofrimento, mas também logo nos primeiros versículos desta carta ele já diz que existe um Deus, que é o Deus de toda consolação. Vejam, quando a gente fala de uma igreja madura, sem dúvida nenhuma, essa igreja passou e passa por aflições e problemas. A igreja madura carrega as marcas de quem participa do sofrimento de Cristo. Vejam que logo no começo da epístola, Paulo também fala dessas lutas que eles enfrentam e que ele enfrenta, que lutas tão severas, lutas essas acima das próprias forças, a ponto dele se desesperar da própria vida. Paulo teve de enfrentar deslealdade, imoralidade, traição, infidelidade, todos aqueles problemas que nós já vimos nas aulas anteriores que ocorriam na igreja de Corinto. Então, não devia ser fácil a missão de Paulo, e ele está contando à igreja do seu sofrimento
e também dizendo que, apesar do sofrimento, havia certeza da consolação de um Deus que se preocupava em lhe trazer conforto. E a lição, gente, essa lição ela tem como objetivo nos mostrar que esse Deus trino que nos consola para que nós também consolemos aqueles que estão aflitos. Nós devemos, como expressão do amor que aprendemos na aula passada, e como expressão da maturidade cristã, ser canal de paz e de consolo para aqueles que sofrem. Não nos esqueçamos, então, gente, que Jesus sofreu por nós a maior dor que alguém poderia sofrer. Ele enfrentou, como nós já vimos também, sofrimentos inimagináveis no seu Calvário. E ele o fez por amor, aquele amor sacrificial, aquele amor ágape que falamos na aula anterior, na aula passada. E é com fundamento nesse amor, e nós falamos disso, que tudo que fizermos tem que ter fundamento nesse amor ágape. Então, com fundamento nesse amor, é que nós devemos nos consolar e devemos confortar aqueles que sofrem. Mas eu queria dizer a vocês, e é algo que a gente precisa parar para pensar, que conforto de verdade, consolo de verdade, só existe nos braços do Senhor. O consolo de verdade, essa paz que excede todo entendimento, ainda que no sofrimento, ela só é possível quando nos entregamos de coração a esse Deus maravilhoso que já fez tudo na cruz por nós. Gente, vejam, já no versículo 3 do capítulo 1 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele diz: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Ele já começa neste louvor nos remetendo a essa figura de consolo e misericórdia que é o nosso Pai Celeste, que é o nosso Abba. E então nós vemos essa promessa de conforto, de consolação. Vejam, Jesus não prometeu para a gente que nós não iríamos ter problema. Pelo contrário, ele disse: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Uma coisa que eu sempre disse, e vocês conhecem um pouquinho da nossa história, vão se lembrar disso, é que é possível, sim, haver beleza na dor. Lógico, ninguém é masoquista aqui, quer sofrer de jeito nenhum. Mas nós podemos tirar grandes lições da dor e do sofrimento. Nós podemos aproveitar a oportunidade para crescermos na fé, para desenvolvermos a nossa intimidade com Deus. Talvez as grandes transformações internas que a gente sofra, que a gente consiga fazer, ocorram justamente nessas situações de sofrimento, de tristeza, situações que nos levam até o limite do sofrimento, como Paulo, inclusive, narra neste capítulo, dizendo que o sofrimento era tão grande, acima das suas forças, a ponto de desesperar da própria vida. Nessas situações de grande pesar, de grande tristeza, nós podemos encontrar a paz e podemos, sim, enxergar grandes transformações no nosso eu. Nós podemos crescer com a dor.
E vejam, o verbo confortar aqui, ele não significa que Deus promete nos proporcionar facilidades ou momentos de alívio, alegria, ele vai facilitar a nossa vida. Não, Deus nos vai dar momentos de alegria, lógico, óbvio, mas quando se utiliza essa expressão, esse verbo confortar, significa muito mais que Deus nos vai dar coragem e ousadia para resistirmos a essas pressões nele. Aliás, gente, ele é fiel e nos dá força em meio às dificuldades, e essa força não é nossa, essa força que nos sustenta vem dele mesmo. Aliás, a gente lembra do versículo que diz: quando eu sou fraco, é que eu sou forte, porque essa força não vem de nós mesmos, vem do Senhor. Mas a gente tem que ter em mente também que nós temos como missão confortar aqueles que sofrem. E como é que a gente iria confortar alguém que sofre se nós não sabemos o que é sofrimento? Vocês já escutaram a expressão empatia, se colocar no lugar do outro. Mas como é que você vai saber qual é esse lugar do outro se você nunca passou por nada parecido? A vida nos traz muitas dores. Vocês são jovens, eu também sou, né? Vamos combinar? Mas a vida pode nos trazer muitas grandes e profundas dores ao seu decorrer. E normalmente é isso que acontece mesmo. E existem dores como essa que Paulo disse, a ponto de desesperar da própria vida. Dor tão grande que vai muito além das nossas forças. Talvez você não tenha passado por uma dor tão terrível assim, mas pode ser que você passe. E se você passar, eu vou te dizer: louvado seja Deus por isso, porque Ele vai te confortar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar a passar por isso, inclusive para que depois disso, se você ver alguém sofrendo, você entenda sobre essa dor, para que você possa ser canal de conforto e consolação e dizer ao seu irmão que está sofrendo: irmão, creia, vai passar. Existe um Deus que é o Deus de toda consolação, que vai te dar força, que vai te dar coragem e que vai te abençoar para que você passe por essa situação difícil. Vocês já ouviram e está muito em moda a expressão lugar de fala. Qual é o seu lugar de fala? E normalmente essa expressão vem de um discurso quando a gente está tratando, por exemplo, de temas como racismo. Como é que eu vou entender, por exemplo, a dor e o sofrimento e as situações que alguém negro passou de racismo se eu nunca passei por ela? É lógico que eu posso imaginar a dor, mas não é o meu lugar de fala. Eu não posso dizer dessa experiência porque eu não a vivi. Conforme a gente vai entendendo a nossa missão de ser canal de bênção, de ser canal de consolo, de ser canal de consolação àqueles que sofrem, nós vamos também entendendo o nosso lugar de fala. A gente pode entender algumas dores, mas a gente não pode entender de todas as dores, porque nós não passamos por todas elas. Mas nós podemos pedir que Deus nos use como canal de consolo, ainda que não consigamos entender totalmente aquela dor.
E por isso, gente, é importante que a gente faça um alerta aqui, que a gente não faça pouco da dor dos outros. A gente não sabe o porquê dói e como dói daquela forma aquela situação em que a pessoa está passando. Para você pode ser besteira, para ela não. Então, por isso, nós precisamos, ainda que não consigamos entender, que sejamos cheios de amor ágape, de amor sacrificial, para nos oferecer como ombro amigo, para nos oferecer para orar com aquela pessoa e para chorar com aquela pessoa. O parâmetro de conforto, o parâmetro de consolação é Cristo. Ele sofreu por nós e em nosso lugar. Agora, um alerta aqui, tá, gente? Existem situações da nossa vida que vêm e nos traz sofrimento e nós não temos como e por que evitá-las. Mas existem situações que nos trazem sofrimento porque são consequências das nossas ações, são consequências do nosso pecado. Então, a gente precisa, sim, parar para pensar, fazer uma análise, nos responsabilizarmos e entendermos que a gente também tem consequência do nosso pecado. Então, não espere que Deus passe a mão na sua cabeça e na minha cabeça se estivermos pecando. Nós precisamos fazer nossa autoanálise, pedir perdão para o Senhor. É lógico que Ele vai te perdoar de todo o pecado. É lógico que Jesus já pagou o preço na cruz, isso é óbvio. Mas a gente também não pode esquecer, como volto a falar, Deus nos deu um instrumento fabuloso, que é o nosso cérebro, para entendermos que nossas ações têm consequências. E o pecado, sim, traz consequências e muitas das vezes dentro dessas consequências estão alguns ou vários momentos de sofrimento. Não que esse sofrimento não possa depois ser transformado em algo para que louvemos. Por exemplo, se vocês lembrarem, alguns dos salmos que Davi escreveu depois de ter caído a ficha do seu adultério, do seu pecado e do assassinato de Urias, né? Naquela situação ali, quando ele entendeu o tamanho da gravidade do pecado dele, isso lhe trouxe muito sofrimento, mas também lhe trouxe grande intimidade com Deus e nos mostrou, registrou-se na Bíblia como isso pode ser profundo e como até mesmo essas ações erradas podem se transformar em algo bom, como o que aconteceu. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, né? Então, até o pecado de Davi depois foi transformado em um bom exemplo de como não pecar e de como o arrependimento sincero pode nos trazer intimidade com Deus. E aí a gente vê também Paulo, em outra oportunidade, lá em 1 Tessalonicenses, dizendo: consoleis os desanimados, ampareis os fracos. A mensagem que temos para a aula de hoje é justamente esse dever de ampararmos aqueles que precisam de amparo. Aliás, no próprio Sermão do Monte, quando Jesus vai falar das bem-aventuranças, ele vai nos dizer: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Como eu disse, Jesus nos fez a mais sublime declaração de amor na cruz. Ele já fez tudo para que se evitasse um sofrimento eterno, né? Ele já fez
tudo na cruz por nós. Então é nosso dever também nos sacrificarmos e consolarmos, levarmos este amor e essa consolação que temos dele aos nossos próximos, aqueles que estão sofrendo e estão perto da gente. Queria conversar com vocês, trazer para a gente aqui na nossa discussão. Hoje é dia 6 de agosto, quando eu estou gravando essa aula. É uma data que ela é memorável. Um evento histórico extremamente triste completa 75 anos hoje. Faz 75 anos que os Estados Unidos detonou a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Dia 6 e dia 9 de agosto. Vejam, e agora pensemos o quanto sofrimento, se vocês pegarem aí os textos históricos, as reportagens e hoje as manchetes dos jornais estão trazendo a lembrança desse evento tão triste. Quantas crianças, quantas mulheres, quantos idosos, quantos homens sofreram por conta desse bombardeio, perderam a vida, sofreram com a radiação, consequências danosas e muito sofrimento. Também, se pararmos para pensar, nessa semana houve aquela explosão no Líbano, em que tantos se feriram e mais de 100 pessoas perderam suas vidas. E não é demais lembrar também, pessoal, que nós estamos no meio de uma pandemia em que só aqui no Brasil estamos chegando a 100 mil mortos. Nós não podemos banalizar essa situação. São quase 100 mil famílias que choram os seus mortos. São quase 100 mil pessoas que perderam os seus queridos. Tem gente no hospital, tem gente que trabalha no hospital e sofre na angústia de poder trazer um vírus para dentro de casa. A gente não pode ser insensível a essas dores também. São muitas vidas perdidas. Isso causa sofrimento. E isso é importante que reflitamos, e é importante que, como nos diz a Bíblia lá em Romanos, choremos com os que choram. Sim, isso nos afeta. A cada ser humano que morre numa situação trágica como essa, também afeta e deve afetar o nosso coração. Nós devemos sentir e orar por aqueles que ficaram e estão sofrendo pela ausência daquele que foi embora. Gente, apesar de um evento tão triste como a bomba de Hiroshima e Nagasaki, que explodiu há 75 anos, uma bomba que fez com que crianças fossem mutiladas, que envenenadas, pessoas sofressem danosamente por muito tempo por essa ação humana. E vejam, a Hiroshima e Nagasaki foi uma escolha do ser humano em trazer essa destruição e essa morte àquela população. Estima-se que mais ou menos 140 mil pessoas morreram naquele atentado. E
agora, enfim, os números são altos, mas não são só os números, são pessoas, são famílias que precisam do nosso consolo, que precisam do nosso amor. Por isso, gente, imagino eu, o que eu tenho a ver com Hiroshima e Nagasaki? O que eu tenho a ver com a pandemia que já levou quase 100 mil brasileiros embora? O que tenho eu a ver com a explosão no Líbano, as pessoas que perderam seus queridos, ou por outras tantas que estão no hospital? O que tenho eu a ver? Temos muito a ver com isso. Temos muito a ver com isso, porque se somos cristãos, o que significa sermos pequenos cristos, nós precisamos chorar com os que choram, e nós precisamos levar consolo, conforto e paz àqueles que só choram. Sejamos nós canais de consolação, e que a nossa igreja, da qual eu e você fazemos parte, seja efetivamente uma igreja consoladora, uma igreja empática, uma igreja que seja coparticipante do sofrimento de Cristo, e assim leve a sua mensagem de amor para todos os que sofrem. Eu deixo um beijo para você e te peço, pense nas crianças, pense nos adultos, pense nos idosos, naqueles que foram afetados por Hiroshima, naqueles que estão sofrendo no Líbano e naqueles que estão sofrendo pela perda dos seus queridos agora em meio à pandemia no Brasil e no mundo. Pense, reflita, ore, clame pela misericórdia do Senhor, pela consolação dele, e faça algo para demonstrar esse amor que você tem aos que sofrem e que estão ao seu lado. Esse é meu desejo, esse é meu pedido. Vocês tenham uma boa semana, uma semana abençoada, lembrando que nós não vamos deixar de ter problemas, nós não vamos deixar de ter provações, e que elas podem ainda assim contribuir para a nossa vida e para a vida de tantas outras pessoas, porque nós vamos entender nosso lugar de fala, nós vamos entender o lugar do outro, a dor do outro, e assim vamos poder agir para diminuir o sofrimento daqueles que sofrem. Ouve essa música que eu vou colocar para vocês. Presta atenção na letra e pense. Reflita sobre as vítimas de Hiroshima e Nagasaki, sobre as vítimas da tragédia no Líbano, sobre as vítimas da pandemia. Ouça. Beijo, bom domingo. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas, alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas ó, não se esqueçam da rosa, da rosa de Hiroshima, rosa hereditária.
a rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume,